Então a igreja precisa entender que ela é a continuidade do ministério do Senhor Jesus na terra, e nós só continuamos daquilo que é verdadeiro. Eu só termino algo que eu comecei. Eu não posso terminar uma coisa diferente da que eu comecei. Se o ministério, se a igreja foi instituída por Jesus de um jeito, ela deve terminar do mesmo jeito que Jesus a designou. Assim, ela consegue cumprir a sua missão. Assim, ela consegue cumprir a sua missão. Falando como Jesus falou, andando como Jesus andou, testificando como Jesus testificou. Porque parece que às vezes o termômetro da igreja, nós nos prendemos muito no quantitativo, né? Parece que nós precisamos ver o tempo cheio para termos a certeza de que o Senhor está ali. E muitos se apegam à quantidade e não à qualidade. Porque nós sabemos que no meio da igreja há joio. Nós sabemos que no meio da igreja há lobos. Nós sabemos que no meio da igreja há falsos profetas. Mas nós sabemos que no dia em que a igreja subir, estes ficarão se não se arrependerem. É como se ela passasse por uma peneira, né? Vai peneirando, e aquilo que não serve é jogado fora, né? Quem trabalha de pedreiro não é assim. Você vai peneirando a areia para tornar a areia mais fina para o reboco, e aquela areia mais grossa você acaba descartando. A igreja precisa seguir aquilo que Jesus determinou. Amém. Amém. Glória a Deus. E esse objetivo passa, em grande parte, pela figura do seu pastor. Porque se o pastor está alinhado com aquilo que Jesus determinou, ele vai determinar para que a igreja siga do mesmo modo. Se Jesus determinou que a igreja pregue, o pastor vai orientar que a igreja pregue. Se Jesus determinou que a igreja evangelize, o pastor vai determinar que a igreja evangelize. Se Jesus determinou que a igreja ame, o pastor vai determinar que a igreja ame. Mas o pastor será um porta-voz de Jesus na terra. Amém. Glória a Deus. Um imitador, um servo, alguém que obedece. Aleluia, glória a Deus. E aí nós podemos tirar algumas características do bom pastor. Se nós formos tratarmos aqui das características de Jesus, nós iremos enumerar várias. Mas o pastor que lidera a igreja do Senhor, Aleluia, ele de forma alguma pode ser um descrente. Ele pode até ter uma vocação, mas se ele for um descrente, aleluia, ele não pode exercer esse ministério. Porque o pastor, acima de tudo, ele precisa ser alguém que também um dia foi alcançado e transformado pelo Evangelho. amém, glória a Deus, Todos nós um dia fomos alcançados e transformados pelo Evangelho. E o pastor não é diferente. Quantas figuras nós temos na Bíblia que ouviram, que até foram batizados, mas que não foram transformados pelo Evangelho. Judas foi escolhido um dos 12, e Judas pereceu aleluia, ao vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas interessante que a palavra diz
que Judas, ele não tirou da bolsa o que se lançava, mas diz que Judas tirava da bolsa o que ali se lançava, o que já era uma prática. Amém. Ele vivia com Jesus, ele caminhava com Jesus, mas no seu coração ainda não havia sido transformado por Jesus. Por isso que Jesus fala: rasgai o coração e não as vestes, porque enganoso e perverso, irmãos, é o coração, mais que todas as coisas. Do coração procede as más intenções e os maus pensamentos. A conversão genuína, ela acontece de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Amém. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Pode uma árvore boa dar fruto mau? Ou pode uma árvore ruim dar fruto bom? Então, nós conhecemos um bom pastor quando ele demonstra que ele realmente foi transformado pelo Evangelho. Uma outra característica de um bom pastor é que ele tem, acima de tudo, caráter. Quando a palavra diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém deseja pastorear uma igreja, amém, excelente obra deseja. Mas calma aí que não é assim tão fácil. Você, para pastorear a obra do Senhor, precisa reunir algumas características, principalmente as características relacionadas ao seu caráter. Amém. Duas dessas características referentes ao caráter dizem respeito à habilidade, ou seja, que ensine bem, que saiba ensinar e que governe bem a sua casa. Conhece pastor que não tem Bíblia, que não tem palavra? Conhece pastor que não consegue controlar a sua casa? Essas são duas habilidades exigidas em relação ao caráter. O restante, todo o restante da lista, ela diz respeito ao caráter do pastor. E aqui nós vamos destacar duas: humildade e integridade. O pastor é humilde. O que foi que Jesus disse? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém. Glória a Deus. Pastor não pode ser soberbo. Pastor precisa ser humilde. Porque ele precisa entender que a sua função é um privilégio. A função do pastor é um privilégio, não é um mérito. Nada que nós façamos para a obra do Senhor nos credenciará a sermos cidadãos do céu. É pela graça, pela graça, pela graça que nós somos salvos. Porque o mesmo escritor que diz isso, ele vai falar: não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ministério é privilégio. Departamento é privilégio. Aleluia. Louvor é privilégio. Salmo é privilégio. Ensino é privilégio. Porque tudo isso é derramado do Senhor para as nossas vidas. Não é mérito nosso, nós não merecemos nada. Glória a Deus. Pela graça e misericórdia do Senhor que um dia nos alcançou, pela fé, vivendo pela fé, um dia nós seremos cidadãos dos céus. Amém. Mas nós precisamos ter a humildade de entender que nós não somos nada, que nós não merecemos nada. O poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, o privilégio é dele, o mérito é dele.
que toda glória e toda honra sejam dadas a Ele. E há alguns que ainda se colocam no lugar do Criador, mas são criaturas. Humildade. Glória a Deus. Aleluia. Para reconhecer que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Deus. Quem nos abençoa é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Quem nos edifica é Deus. Quem nos consola é Deus. Quem nos aconselha é Deus. Quem nos mantém vivo é Deus. Quem nos perdoa é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Amém. Glória a Deus. Humildade acima de tudo. Você conhece algum Aleluia. crente, algum pastor que não é humilde? Se você tem liberdade para com ele, exorte com longanimidade, aconselhe com paciência. Porque Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu de Cristo. Sejamos imitadores do Senhor no quesito humildade. E é difícil, irmãos, Oh, glória a Deus. Aleluia. porque a humildade que Jesus requer de nós, ela contrasta com a nossa natureza humana de dar o troco na mesma hora. Se nós formos afrontados, a nossa natureza humana requer que nós demos a resposta na mesma hora. Mas o próprio Jesus disse que se nós formos esbofeteados em uma face, nós viremos a outra. Claro que nós precisamos entender esse contexto, mas nós precisamos entender que nós precisamos ser humildes. Para viver em união. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Você já viu alguém soberbo, alguém ignorante, viver em união com alguém? Você já conviveu ou convive com alguém que é soberbo, alguém que é ignorante? É fácil ou é difícil? É difícil. Mas à medida que nós vamos aprimorando a nossa espiritualidade, o Espírito Santo vai nos moldando o nosso caráter, o Espírito Santo vai moldando o nosso temperamento. A partir do momento em que eu sou confrontado, em que eu sou desafiado, eu conto até 10, eu penso 2 vezes, eu paro, eu reflito, eu peço misericórdia, mas eu me mantenho humilde. Glória a Deus. Humildade. Uma outra característica que nós podemos depreender do bom pastor, que é aquele que contribui para o crescimento da sua igreja, é que ele precisa ter compaixão. Jesus tinha compaixão pelo próximo. Quando Jesus viu aquela multidão faminta, os discípulos orientaram que Jesus despedisse aquela multidão para que fossem comprar alguma coisa. Mas Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Oh, glória. Aleluia. Ser compassivo, ter empatia. Empatia é o sentimento de me colocar no lugar do outro, Louvado seja teu nome. Glória a Deus. de entender o que o outro está passando, de entender o que o outro precisa. Jesus sabia a necessidade do próximo. O pastor também precisa ter esse olhar de compaixão. A igreja também precisa ter esse olhar de compaixão, de ver um irmão em dificuldade, de ver uma irmã em dificuldade, porque às vezes essa dificuldade não é somente material, não é somente de alimento, às vezes essa dificuldade é um conselho, é uma palavra amiga, é uma oração, mas tudo isso nós precisamos levar
porque o Senhor Jesus levava. Compaixão é ser compassivo para com o próximo. Deus é compassivo. O salmista, no Salmo de número 103, versículo 13, ele afirma que Deus é compassivo. O Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém. Se Deus compadece de nós, por que nós não podemos nos compadecer do nosso irmão? Amém. Oh, glória, aleluia. Quem somos nós para negar um sentimento que está presente em Deus, que está presente em Jesus e que tem que estar presente na igreja? Compaixão para com o próximo. Amém. Graças a Deus. Quando aqueles homens apresentaram aquela mulher adúltera e a lançaram ao pé de Jesus, eles estavam esquecendo de um sentimento chamado compaixão. Estavam presos à lei. E aí, os irmãos conhecem toda a história. E Jesus, depois que eles vão embora, pergunta a ela: onde estão os teus acusadores? E ela diz: não ficou nenhum, Jesus, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Mas Jesus sabia da vida daquela pessoa. Aquela mulher já tinha passado por 4 maridos, e aquele quinto não era o marido dela. Jesus podia perfeitamente, como Senhor, também atirar pedra, mas Jesus teve compaixão daquela mulher. Jesus entendeu o coração daquela mulher, então ele disse: vais e não peques mais. Porque a igreja do Senhor não pode atirar pedras. Amém. A igreja do Senhor tem que aconselhar e dizer: vai e não peques mais. Amém. E às vezes nós não entendemos, né? Às vezes quando o pastor tem determinadas atitudes, e quando nós achamos que ele deveria tirar pedra, e ele entende: mas pastor, fulano de tal, fulana de tal, o senhor faz isso, mas ele entende o sentimento de compaixão, de se colocar no lugar do outro, porque ele diz: vai e não peques mais. Agora, a responsabilidade pelo pecado vai ser de quem praticou. E eu acredito que aquela mulher ouviu o conselho de Jesus e não pecou. Amém. Glória a Deus. A igreja, glória a Deus. E quando eu digo igreja, somos nós. Jamais podemos atirar pedras.